Mais um Cannabis On. Hoje é um Cannabis On muito especial, porque eu vou conversar com um colega jornalista, o Marcos Bruno, que foi meu colega desde o tempo da faculdade. Olha, gente, faz tempo e sempre foi o pioneiro no trabalho jornalístico canábico. Inclusive, foi ele que me indicou para trabalhar no portal Cannabis Saúde, então tem muitas conexões, por isso essa entrevista para mim ela é tão especial. E agora o Marcos Bruno está junto com a Kaya Mind no curso da Kaya Mind, Cannabis para Comunicadores. É isso mesmo, né, Marcos Bruno? Exatamente, Denise. Cannabis para comunicadores. Bom dia para ti, para todos aí. Muito feliz de estar sendo entrevistada por ti, né? Tantos anos aí que a gente já se conhece, pelo menos desde 2007. A É, Denise é era uma verdade. referência para mim dos tempos da Rádio Ipanema, quem é gaúcho vai lembrar. Ela era apresentadora e era a rádio dos alternativos, né? Era uma rádio A rádio espetacular. da galera canábica, né? Isso desde o Isso, início, já previa o que vivia pela frente, né? com Então, certeza. saudosa Rádio Ipanema. Com Mas é isso aí, certeza. Denise, é um curso para jornalistas, né? Para profissionais de comunicação, não só jornalistas, né? Uhum. Publicitários, profissionais do marketing, profissionais de relações públicas, né? Designers, social medias, empreendedores também, né? Pessoas que querem, comunicadores e digital influencers, né? Entusiastas, todos que querem trabalhar com a planta e que querem se profissionalizar, né? Querem ter informações de qualidade, né? Uma formação, bem dizer, de qualidade, porque em 2018, quando eu comecei, né, lá no portal Sechat, não tinha nenhum, né? A gente tinha os portais de entretenimento, né? Digamos, né? Que fazia mais a parte cultural, do uso recreativo, né? Então não tinha muito assim responsabilidade com jornalismo, né? Não era um conteúdo jornalístico, era um conteúdo de entretenimento, de humor, né? Como o Rempadão, o canal 12, né? Depois até veio a Smoke Buddies, né, que já tem até um tempo de casa, mas é um portal também bem voltado para a parte recreativa, né? E o Sechat era um portal totalmente para o medicinal e negócios. Então, isso não tinha, e eu tive que começar do zero. Se tivesse um curso desse hoje, eu certamente não teria dado tanto murro em ponta de faca, não teria escrito besteira, porque eu já escrevi besteira, é óbvio, né? Não teria tido tanta dificuldade em encontrar fontes, né? Então, hoje, quem quer entrar, hoje tem vários, o próprio Cannabis de Saúde, hoje é o principal portal, né, de notícias do mundo da cannabis, e fala de todos, fala do medicinal, fala de negócio, fala de recreativo, fala da parte política também, tem uma cobertura forte em Brasília, né? Muito interessante. Então, a cannabis, ela, durante, eu digo isso no curso, né? Ela ficou 90 anos, desde a proibição nos anos 30, né? No governo Getúlio Vargas, até a década de 2010, né? Daí quase 90 anos. Ela ficou 90 anos só nas páginas policiais. E então foi quase um século de cobertura negativa sobre a maconha, né? A maconha só aparecia na página policial e na forma de tijolo, de tablete de maconha, né? Nem se Nunca via mais uma flores, flor. né? É. Não, eu achava que maconha dava em parede, né? Porque são tijolos, então nunca tinha visto, né, uma planta. É, e E aí, essa foi talvez muito o primeiro contato de muita gente com a maconha foi com o prensado paraguaio, né? De a maioria dos brasileiros, esse primeiro contato aconteceu com esse prensado, né? se a pessoa não é do 1% mais rico, ela certamente Com começou no certeza. prensado. É, E a TV também, né? A TV também começou no prensado, né? é, claro. E- E agora está mudando para o medicinal, ainda bem, né? Marcos, você falou em responsabilidade jornalística. O que que isso Uhum. interfere, sendo o cabeça, né, da criação desse curso? Como é que tu entende que a responsabilidade jornalística interfere nesse período pré-regulatório que a gente está vivendo da cannabis no Brasil?
Tá. Tem muita besteira, né? Muita informação errada, né? Que é divulgada na imprensa. Quando eu falo ali da parte do punitivismo penal midiático, né? Do jornalismo policial, espreme que sai sangue, esse é o erro de má fé, né? Esse é o próprio conteúdo que é prejudicial para a sociedade, né? Que é o punitivismo penal, que são esses programas da Atenas, Figueira Júnior, né? Brasil Urgente, que exploram essa cobertura punitivista, né? Do próprio apresentador já é o juiz, né? Que já condena os suspeitos, já comemora a morte. A gente traz exemplos ali de morte acontecendo ao vivo e o apresentador comemorando, né? Por mais que sejam bandidos, né? É totalmente É uma antiético você vida, comemorar sim. qualquer morte que seja, porque esses supostos bandidos, que a gente não sabe, né? Eles têm pai, têm mãe, têm filho, né? Então imagina os familiares vendo isso na televisão, né? Então, mas esse eu digo, é a falta de responsabilidade já de má fé, né? São programas que promovem uma sociedade mais violenta, que não resolve, não estão a fim de resolver o problema da segurança pública, eles só estão a fim de garantir mais audiência. Então, esse é um lado. Mas existe os erros, né? A informação equivocada de boa fé. Existe um bom jornalista que tá desenvolvendo uma reportagem sobre o medicinal, sobre o regulatório, sobre científico, mas acaba cometendo alguns erros de boa fé, porque não tem acesso à informação, né? Porque, como eu não tive lá no passado. Então, por exemplo, chamar K2, né, de maconha sintética. Isso é muito perigoso chamar ela de maconha sintética, porque não é maconha, né? Não tem cor de maconha, não tem cheiro de maconha, não tem sabor de maconha, não tem formato de maconha e os efeitos são totalmente diferentes da maconha. Então não tem por que chamar uma coisa que não tem nenhuma relação com maconha de maconha. E isso pode induzir os jovens a consumir essa droga achando que ela é maconha. Porque já fumou maconha e viu que não é nada daquilo que pintam. Ficou chapado ali, ficou uma hora e meia chapado, né? Passou, viu que não é uma droga tão poderosa assim, né? Não é uma cocaína, não é um ácido, né? E aí vai fumar maconha sintética e morre, né? E aí você vê que a imprensa tem que ter muito cuidado quando for abordar essa questão, né? Outros exemplos também, né? Quando a imprensa diz que só o canabidiol é o medicinal e o THC não é, né? Tá divulgando uma informação equivocada, né? O primeiro remédio aprovado pela Anvisa é de THC, né? Ele tem mais THC que CBD, que é o Mevatil. Então, e a Anvisa permite também a importação de THC também. Então tem que saber onde está pisando para poder falar. Com certeza. Entre os pontos ali do curso fala sobre exercícios práticos sobre o tema. Eu adorei isso, porque uma questão do jornalismo é que nós somos muito práticos, né? Quando a gente vai muito para o lado teórico, a gente se distancia da vida prática, que é a realidade jornalística. E comunicador, né? Comunicador no geral, porque o curso é para comunicadores, não só jornalistas. Enfim, que exercícios práticos são esses? O que vocês vão provocar o pessoal que estiver fazendo o curso? O curso, as disciplinas, né, do curso são as seguintes, né? Tem a história da imprensa, né? É basicamente bem parecido com a faculdade de jornalismo, né? Você vai ter a história da imprensa e a cannabis. Então eu falo desde do século XIX, como que a imprensa cobriu, né, a cannabis ao longo de quase um século e meio, né? Desde lá de 1880 e poucos, né? Então tem essa disciplina, história da cannabis. Depois nós vamos falar sobre jornalismo de saúde, né? Jornalismo policial e sensacionalismo, onde entra o punitivismo penal midiático. Vai ter a disciplina de jornalismo cultural, onde a gente fala sobre o uso recreativo, que é o maior módulo, né, onde tem mais informações. Sim, tu Tem o organizou jornal. como se fosse editorias.
como se fossem editorias, né? Porque ela sai do caderno de polícia, da editoria de polícia, e começa a estar presente em todas as outras editorias, né? Começa lá pela saúde, né? Mas depois ela vai para o cultural, vai para o econômico. Então tem a cadeira, né? Boa. A disciplina de jornalismo econômico é uma aula de jornalismo econômico da cannabis. Então a gente fala sobre as principais empresas, os principais fundos de investimentos, né? Os principais índices das empresas de cannabis que estão listadas nas bolsas de Nova York e de Toronto, né? Então, e tudo isso vai cair nos exercícios depois, né? E aí, finalmente, depois tem a imprensa especializada, né? Ela vai para o policial, ela sai do policial, vai para o político, vai para a saúde, vai para a economia, né? Vai para a cultura e vai ter o seu próprio caderno também, que é a imprensa especializada em cannabis, que é o nosso caso aqui, né? O meu e o seu, né? Então, depois dos exercícios, a gente vai tudo que eu falei, então a pessoa tem que prestar bastante atenção, né? Porque todas as vão ter as provas ali com base em cada uma dessas disciplinas, né? Porque eu li que vocês falam também bastante que as pessoas vão se tornar, vão estar muito mais aptas a entrar nesse mercado da cannabis. Então, nesse sentido, esse Isso. mercado da cannabis, ele é promissor, né? Uhum. A gente Bom, pode projetar um cenário positivo. hoje quando a gente fala do jornalismo da cannabis, né, a gente tem aí vários portais, né, que surgiram desde 2019, né, começando com o Sechat, depois o Cannabis de Saúde, esses dois onde eu tive a honra aí de trabalhar. Depois veio o portal Canalize também, né? Nós temos aí o Smoke Buds também está bem forte na cena. Tem o portal cannabismedicinal.com.br também. Tem o portal Marihuana. O canal 2 atingiu a marca aí de 1 milhão de inscritos, então é o maior canal sobre maconha do YouTube, é brasileiro, né? E nós temos também os jornalistas especializados em cannabis que estão trabalhando em veículos tradicionais. Por exemplo, na Folha de São Paulo e na Veja. Tem a Valéria França, que é colunista de cannabis, tem um blog chamado Cannabis Inc. na Folha. O Ricardo Amorim tem um blog sobre cannabis também na revista Veja, né, que é o Cannabis. Ambos falam sobre business, sobre o mercado da cannabis, né, com esse foco mesmo de economia. E mais recentemente nós temos também a Anitta Krepp, que virou colunista no veículo Poder 360, que é um veículo novo, mas já bem relevante aí no jornalismo político brasileiro, né? Fazendo uma cobertura bem massiva aí do Congresso Nacional. E ela também tem essa coluna, né? Ambos ali são colunas, são opinativas, né? Mas eles acabam trazendo novidades, furos jornalísticos, né? Bem relevantes. Eu acredito que, à medida que o regulatório for avançando, né, provavelmente nós vamos ter avanços muito significativos no governo agora do presidente Lula, porque no governo Bolsonaro, o Bolsonaro falava contra a maconha, né, falava muito contra a maconha, mas os avanços foram enormes, mesmo ele falando mal, né? Então nós tivemos aí a aprovação da venda em farmácia por empresas, a importação que era muito burocrática, hoje é só botar a receita lá no site da Anvisa que sai na hora a autorização de importação. O desembaraço aduaneiro também da Anvisa levava o produto saía dos Estados Unidos e em 2 dias chegava no Brasil, e ficava 20 dias lá na aduana em Campinas. Hoje fica ali no máximo 4, 5, uma semana no máximo, então o avanço foi muito grande. Importação de flores, a gente está fazendo flores, importação de produtos com alto teor de THC, né? Associações sendo autorizadas a plantar, habeas corpus para pacientes, então nem se fala hoje em dia. Qualquer pessoa que realmente tem uma condição tratável com cannabis está conseguindo, o habeas corpus tá muito fácil, né, de conseguir. E agora a gente tem uma ministra da Saúde, Anísia Trindade, que já falou a favor da cannabis, inclusive na minha frente, foi no congresso o Cannabis Amanhã, da APEP, né, de uma associação do Rio de Janeiro. O congresso era em parceria com a Fiocruz, na época ela era presidente da Fiocruz,
e ela participou de um congresso sobre cannabis, falando sobre as pesquisas que a Fiocruz desenvolve com cannabis. Então, eles desenvolvem o canabidiol isolado, eles desenvolvem testes de com o cromatógrafo, né, para saber a concentração de canabinoides dos óleos artesanais. Então, eles estão desenvolvendo várias pesquisas com cannabis. A Nízia sabe do que se trata. E agora o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, está para julgar aí a legalidade da importação de sementes de cânhamo, né? Um caso de uma empresa aí foi noticiado, né, pelo portal. E o Senad, né, a Secretaria Nacional de Drogas, deu um parecer positivo para que se autorize a importação de sementes. Então, nós temos um outro cenário político mais favorável, né? O projeto de lei 399 está parado, não estou vendo falar nada sobre isso. O 399 é um projeto que legaliza o plantio, né? Mas ele deve ser aprovado mesmo com o Congresso Conservador, porque vários partidos de direita são a favor, né? O PSDB é a favor, o Novo é a favor, e todos os partidos de esquerda também estão a favor aí. Então, a bancada do agro também está a favor, né? Nós só vamos ter ali os deputados mais conservadores, assim, ligados às igrejas evangélicas, né? A bancada mais da Bíblia, que vai ser, eu acho que vai ser a única força que nós vamos ter que enfrentar para legalizar o cultivo. E com esses avanços, vêm novas indústrias, né, novos mercados, novas empresas, novas oportunidades de trabalho e a necessidade de uma cobertura jornalística para isso, né? Então, não dava para a gente exigir que a gente tivesse a imprensa especializada que tem nos Estados Unidos se a gente não tem um mercado aqui. Mas com a medida que esse mercado, perdão, à medida que esse mercado for crescendo, nós vamos ter, né? Principalmente na cobertura de economia, né? Nas revistas como Exame, Forbes, né? A Forbes, por exemplo, tem repórteres que cobrem cannabis, especializados em cannabis. Isso eu trago na parte de imprensa especializada, né? Nós temos editoria, o The New York Times também tem um repórter que cobre só cannabis, né? Nós temos lá, por exemplo, um dos principais portais de economia, né, o Benzinga, que faz, além de ter cobertura jornalística aí da economia dos Estados Unidos, eles promovem eventos, também feiras, e eles têm lá um repórter que cobre só a economia da cannabis, que é o Javier Haas. Então, nós já temos isso aqui na Folha, na Veja e no Poder 360, mas eu acredito que o Globo, o Estadão, né, outros veículos aí podem, Metrópolis, vários sites, né, de notícias, enfim, podem vir a ter seus repórteres especializados na cobertura da cannabis. Eu acho que isso é mais oportunidade de trabalho para nós, e isso é a profissionalização do setor, informação com mais qualidade, né? Vamos parar de ver aí tanta besteira que sai na imprensa, né? Porque é um assunto delicado, não é fácil, né? Tem muitos meandros aí, né? Muitos aspectos, né, de saúde, de ciência, de direito, né, que a gente tem que tratar. E espero também que a gente tenha alguma regulamentação. Isso aí é mais um desejo do que o que eu acho, mas é um desejo que a gente tenha alguma regulamentação para esses programas sensacionalistas, né, que exploram a tragédia brasileira, que é a guerra às drogas, exploram esse genocídio, né, da população preta e periférica para ganhar audiência, né? Então, eu espero que esses programas tenham alguma regulamentação ou que eles possam ser veiculados pelo menos depois das 10 horas. Isso é uma defesa que eu falo, pelo menos depois das 10 horas da noite, porque criança nenhuma deveria chegar em casa da escola às 5 horas da tarde, ligar na TV e ver esses programas. Com certeza. Então é uma coisa que eu espero, né? E é isso aí, Denise. Acho que me estendi demais já. Não, tá ótimo. Essa questão desses programas, eles também refletem a questão do racismo que tem a ver total com o cannabis, né? Com certeza. No curso eu faço um comparativo do discurso da eugenia, que foi a eugenia foi o motivo da proibição da maconha, né? Que era uma forma de perseguir as culturas africanas. Foi proibido junto com o samba, o candomblé, a capoeira. Tudo isso foi proibido por quê? Porque era coisa de preto, né? E a capoeira, o samba e o candomblé foram legalizados a partir dos anos 40, então não tem nem 100 anos Sim. que o candomblé é legal no Brasil, né?
E o motivo era eugenia, o motivo era perseguir a cultura africana, né? E esse discurso, ele vai se perpetuando através da imprensa e através dessa demonização da maconha. Então, é pior que racismo, né? É eugenia, não é só o preconceito, é o extermínio, né, dessa população. E é por isso que eu acho que deveria ter uma regulamentação muito séria sobre esses programas, porque eles fazem um mal tremendo para a sociedade, né? Eles incentivam uma sociedade mais violenta, né? A gente já só vê aí o encarceramento em massa que a gente tem, desde a lei de drogas de 2006 até hoje, a população carcerária é, saiu de 150 mil para quase mais de 800 mil presos. A terceira maior população carcerária do Terceira mundo maior. e nada do país resolveu o problema das drogas, né? Aí entrou mais o K2 agora aí, entrou o fentanil, né? Agora essa outra droga perigosíssima. O crack, né? Moro aqui em São Paulo, a gente nem pode ir para o centro de São Paulo porque é uma calamidade humana, né? A situação do crack no Brasil. Então as drogas continuam aí ganhando todos os anos a guerra às drogas e a sociedade continua mais violenta e não está sendo resolvido, né? Então, quem sabe um jornalismo de qualidade, né, um jornalismo profissional aí voltado para a cannabis, a gente consiga cobrar as autoridades, a gente consiga pautar o debate público, porque o debate da saúde já está, para mim, já está sacramentado, sabe? Já está sacramentado na imprensa. A Fátima Bernardes trouxe lá no programa dela quantas vezes para falar de maconha medicinal, né? Mas a parte da guerra às drogas ainda não. Ainda é difícil entrar nesse debate. E o jornalismo, né, um bom jornalismo podemos pautar a sociedade e buscar mudanças nesse que é o pior, a pior política de drogas do mundo é a do Brasil. E isso está lá, e todos esses dados estão lá no curso e quem fizer o curso vai poder ajudar aí a contribuir para uma sociedade melhor. Com certeza. Bom, o curso está na pré-venda ao valor de 297, né? Marcos Bruno, tem algum cupom para o Isso. portal Cannabis Saúde? Com certeza, vamos disponibilizar um cupom para os leitores do Cannabis de Saúde, ainda mais se o leitor for da minha época, né? Aí a gente dá um cupom maior ainda. Eu Então só tá, não vou colocar aqui embaixo o cupom direto para quem for adquirir o curso Cannabis para Comunicadores. Parabéns pela iniciativa, urgente, importante. É um prazer conversar contigo novamente, Marcos. Muito obrigada. E bom, passo a bola para te fechar essa entrevista, convidar as pessoas a fazerem o curso Cannabis para Comunicadores. Bom, obrigado pela oportunidade, né, Denise? Fico muito feliz aí por vários aspectos, por poder estar divulgando aí a nossa iniciativa, por poder estar falando com uma amiga aí de quase 20 anos, hein? Que tal aí? E bom, eu não sei se está tendo interferência aí, está tendo algum Não, barulho, tá não. ótimo. Tá ótimo. Então, eu queria convidar a todos para fazerem o curso, né, Cannabis para Comunicadores. São 8 horas, é um curso bem aprofundado, não é um curso que tu faz em 2 dias, não, são 8 horas. Vai ter um webinar, né, onde a gente vai poder debater. Então, se você quiser contribuir, quiser contestar alguma informação que foi ali dada, a gente vai fazer um webinar, né, para conversar com os alunos. Vão ter as provas aí para firmar o conteúdo na cabeça e a gente vai falar exatamente, né, bem aprofundado, desde a história da cannabis. A gente começa lá na década de 80 do século XIX e vai até 2023, vai até fevereiro de 2023, e vamos falar sobre o jornalismo de saúde, jornalismo policial, jornalismo econômico, jornalismo cultural, jornalismo científico, imprensa especializada em cannabis e as oportunidades que já temos nessa indústria. Você vai sair aí um profissional da comunicação muito qualificado, né? Certamente vai ter um diferencial na hora de uma oportunidade de trabalho. Você ter esse curso de uma pessoa que não tem o curso, com certeza vai ser um diferencial, além de você poder pescar, né, as oportunidades que vão aparecer, né? Ali vão pintar muitas sugestões de pauta, né? As ideias que vão florescer na sua mente, né? Para você também se tornar um freelancer, trabalhar produzindo reportagens aí como freela, que também é uma coisa bem interessante, né? Eu já fiz vários freelas para vários Brasil de Fato, veículos internacionais, Folha, Forbes, já fiz vários freelas, isso é bem interessante também,
quando você sabe do que está falando, né, em todos esses aspectos da cannabis, então vai abrir a sua mente aí para conquistar oportunidades de trabalho, né, emprego e freelas também. É isso aí. E não só para jornalista, né? Assessores de imprensa. Quantas empresas aí hoje? Tem mais de 200 empresas no Brasil, né? Então você pode ser um assessor de imprensa, pode ser um publicitário, um RP, um profissional do marketing, né? Pode trabalhar com as empresas de cannabis, né? Enfim, as oportunidades são mil. É o bombril vegetal, eu costumo dizer, tem mil e uma Com utilidades na certeza, planta. com certeza. Muitas oportunidades, muitas possibilidades. Parabéns pela iniciativa novamente. Muito obrigada por essa troca de ideias aqui no Cannabis On, do portal Cannabis Saúde. Valeu! Não posso terminar esse vídeo sem antes ouvir tu falar saudações canábicas. Saudações canábicas a todas, todos e todos.